a santa paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre você, sobre toda a tua casa. Aqueles que já estão nos acompanhando, mais uma vez, uma boa noite a todos. Aqueles que já estão reunidos em família, nos assistindo a transmissão deste culto online, ou se você estiver sozinho, que a santa paz do Senhor seja contigo e que a presença do nosso Deus seja abundante sobre nós e tremendamente edificadora. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 42, verso 1, que como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Assim como a coça anseia, deseja pelas correntes das águas, assim a nossa alma deve desejar o nosso Deus, almejar pelo Senhor. Por isso, neste momento inicial deste culto, eu quero convidar você a invocar a presença do Senhor sobre nós aqui, sobre a sua vida. À medida que nós adoramos ao Senhor, nós também temos o desejo de desfrutar da presença dEle, de desfrutarmos mais dEle. Por isso, assim como essa coça deseja as águas, que a nossa alma também deseja o Senhor, anseie pelo Senhor nessa noite. Vamos, neste momento, aqueles que estão aqui presentes, você aí na sua casa, vamos nos unir nesta oração agora, clamando o Senhor, invocando a presença do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas nesta noite. Vamos orar neste momento. Senhor Deus de toda glória, santo e poderoso, nos humilhamos, nos prostramos diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o único Deus digno de louvor e glória. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, nós somos o Teu povo. Nesta noite, ó Deus, de domingo, o nosso coração se alegra por estarmos em Tua casa, pela liberdade que ganhamos em Cristo Jesus, de podermos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. E neste momento queremos invocar a Tua presença sobre nós, queremos clamar a Tua presença, ó Deus, sobre nós. Nós sabemos que Tu és um Deus onipresente, estás aqui, está nos lares daqueles que estão assistindo neste momento, está, ó Deus, no sítio, na roça, está no local onde cada crente neste momento ou depois estaremos assistindo, ó Deus, a esta reunião, a este culto. O Senhor se faz presente conosco em todos os lugares, o Senhor está conosco. Portanto, ó Deus, faça com que o nosso coração creia nesta verdade, apegue-se a esta verdade, e por isso, Deus, invocamos, clamamos o Senhor sobre nós nessa noite. Vem sobre nós, vem derramar do Teu Santo Espírito sobre nós, porque esse momento é Teu, é para a Tua glória, é para a honra do Teu santo nome. Por isso, ó Deus, seja conosco aqui no templo nesta noite, seja com os nossos irmãos nos seus lares, que a Tua presença seja abundante sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo mova em nosso meio, assim como moveu no dia de Pentecostes e o Teu povo todos ficaram cheios do Teu Espírito. Faça isso, ó Deus, com a Tua igreja que está espalhada na cidade, espalhada na região, isolada da sociedade, mas continuando vivendo para a Tua glória e para cultuar ao Teu santo nome. Deus, que seja uma noite de bênçãos, que seja uma noite de edificação, que seja uma noite de construção, uma noite de vida para o louvor do Teu santo nome. Assim, ó Deus, nós oramos aqui nesta noite, bem como aqueles que estão nos nossos lares, suplicando pela Tua presença, pois onde o Senhor está, algo novo acontece. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo de número 47, antes de nós continuarmos nossa adoração a Deus também por meio dos louvores com os nossos irmãos, o Ministério de Louvor, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 47. A Bíblia nos diz o seguinte: Deus, o Rei da terra, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações.
Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. O chamado do Senhor para nós é de irmos até a sua presença, de adorarmos, e nós o adoramos e louvamos a Ele, batendo palmas, todos os povos celebrando a Deus com vozes de júbilo, porque o verso 2 nos diz, por que nós fazemos isso? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra. Eu quero convidar você nesta noite a bater palmas, a celebrar, a, se possível, e na sua liberdade, dançar, pular diante da presença de Deus, em forma de adoração, porque nos diz a Escritura, o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra. Nós vamos nesse momento adorar ao nosso Deus também ainda por meio de uma oração, e eu convido os irmãos do Ministério de Louvor, a você mais uma vez, neste momento, diante deste Rei Santo e Poderoso, reconhecer que somos pecadores, mas também termos a alegria de saber que já fomos perdoados em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez neste momento, uma oração de gratidão pelos pecados perdoados, mas também de confissão pelos nossos erros diante do Senhor nosso Deus. Pai, diante da Tua palavra lida, exposta, ó Deus, neste momento, nós nos humilhamos sim diante do Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, e o Senhor, como Rei que sonda mente e corações, sabe, ó Deus, todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos olhares, as palavras que proferimos ou a nossa omissão. Sim, Deus, o Senhor nos conhece. Sim, Deus, somos pecadores e carecemos do perdão do Senhor. E neste momento queremos te pedir, Deus, nos perdoa. Vem nos perdoar dos pecados que cometemos contra o Senhor, quando transgredimos a Tua palavra e não andamos segundo a Tua vontade. Deus, vem o Senhor nos perdoar, vem o Senhor nos purificar, que os nossos pecados, neste momento, não tragam sobre nós separação diante do Senhor, que em nome de Cristo nos aproximemos diante de Ti com nossos corações lavados, com a consciência pura diante do Senhor, entendendo nós estamos diante do Rei de toda a terra. Por isso podemos bater palmas, podemos pular, podemos dançar, porque o Senhor é altíssimo, o Senhor é tremendo e é capaz de perdoar os nossos pecados. Por isso, Deus, muito obrigado por essa liberdade que temos de prestar culto ao Senhor. Muito obrigado porque um dia na cruz do Calvário o Senhor nos perdoou e nos deu livre acesso à Tua presença. E muito obrigado por nos conceder, ó Deus, as ferramentas necessárias para que este culto seja transmitido. A Ti seja a glória, o louvor para todos sempre. Amém e amém. Batei palmas, todos os povos. Celebre a Deus com voz de júbilo, porque o Deus Altíssimo é tremendo. Ele é o Rei de toda a terra. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus, vamos adorá-lo, porque Ele é o Rei. Povo de Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus. O texto que o pastor Gessé acabou de ler diz que o Senhor reina sobre as nações. E o verso 1 do Salmo 99 diz: reina o Senhor, tremam os povos. O nosso Jesus, o nosso Deus, Ele é o Rei sobre todas as coisas. Talvez com o seu coração vivendo tantas situações, tantas circunstâncias adversas, talvez o medo nesse momento esteja reinando sobre o seu coração, talvez o temor, mas eu quero pedir a você para fazer desta canção, neste momento, a sua oração, dizendo: Deus, reina acima do meu medo,
reina acima da minha ansiedade, reina acima de todas as coisas, que o teu reino se estabeleça em meu coração. E você vai fazer essa oração alegremente. Vamos nos aproximar do Senhor nesse momento com alegria no coração, com palmas nas mãos, porque o nosso Senhor é digno. Você pode louvar o Senhor juntamente conosco? Meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Só as vozes com reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Celebre ao Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele é o Rei sobre todas as coisas. Ele é o Rei sobre toda a criação. Ele é o Rei sobre os nossos pensamentos. Ele é o Rei que está acima de todas as coisas. E este Rei que está acima de tudo, esse Rei que está acima de todos, Ele é digno da nossa adoração. A Ti, Jesus, seja a honra. A Ti, Jesus, seja a glória. Nós somos pequenos, mas nós existimos para o teu louvor, para a tua glória. Aleluia. A glória
sejam dadas só a ti. Me lava meu coração de qualquer motivação que não seja o teu louvor, pois tudo que tenho e sou vem de ti, Senhor. A ti a honra, a ti a glória em minha vida e para sempre. És exaltado, e o teu domínio é eterno em todas as gerações. A ti a honra, Jesus. A ti toda a glória, a ti todo louvor. Só o Senhor é merecedor. Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos. A glória sejam dadas só a ti. Vem lavar meu coração de qualquer motivação que não seja o teu louvor, pois tudo que tenho e sou vem de ti, Senhor. A ti a honra, a ti a glória em minha vida e para sempre. És exaltado. És exaltado, e o teu domínio é eterno Em todas as gerações. em todas as gerações. Você pode levantar as suas mãos e adorar o Senhor na liberdade que o Senhor dá a você. Renda a Ele o seu coração nessa noite, aleluia. Organizado, reina sobre tudo, Senhor. Declare isso, sou pequeno, mas existo. Sou pequeno, mas existo para
Este Rei sobre todas as coisas, este Rei sobre todas as circunstâncias, Ele é a boa parte que não nos pode ser tirada. Talvez o nosso coração, o nosso pensamento, nesses dias, esteja tão focado nas coisas temporais, nas coisas transitórias e passageiras. Mas a nossa herança é o Senhor. E porque ela é o Senhor, se trata de uma herança eterna. No texto que nós vimos na semana passada, Maria entendeu isto. Ela entendeu que Cristo era para ela a pedra de grande valor. Jesus é o que nós temos de mais precioso. Jesus é o que nós temos de mais robusto. Jesus é a nossa maior riqueza, é a nossa maior herança. E é por isso que nós podemos aquietar o nosso coração. Nós temos um tesouro. Nós não precisamos correr atrás dos tesouros dessa vida, de todo o dinheiro do mundo. Porque Jesus é para nós a coisa mais preciosa, a pessoa mais preciosa. É Ele que nós temos. E eu quero convidar você a declarar isso nessa noite. Jesus, eu só tenho a Ti. E Tu és a minha esperança. Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. E Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor?
vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti, está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 És o tesouro. Amém. Glória a Deus. É a Ele que nós temos, somente a Ele. Ele é o nosso bem maior, nossa riqueza. Como diz esse louvor, esse cântico, se estou triste, minha fé está em ti. Se estou triste, a minha fé está em ti. Como é que está hoje suas emoções, seu estado de ânimo? Como é que está o seu espírito? Como é que está a sua alma? E eu quero convidar você para abrir a Bíblia no Salmo 42. E gostaria de fazer uma breve reflexão no Salmo 42. Esse salmo fala de abatimento, de tristeza. Esse salmo é um salmo que fala de sentimentos. E eu quero convidar então você para que, com a sua Bíblia aberta, você nesse momento possa acompanhar essa reflexão do Salmo 42. Salmo 42 vai estar aí na tela, você acompanhe esse salmo que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Até aqui. Depois a gente lê mais alguns versículos. Veja
você que está em casa nesse momento, o que Deus tem a falar ao seu coração nesta hora. Eu quero convidar você para orar, para que nesse momento nosso espírito, nosso coração, como ouvimos domingo passado, que a nossa alma possa quedar-se aos pés do Senhor, se aquietar e ouvir, escolher a melhor parte. E a melhor parte neste momento para nós é estarmos atentos à santa palavra de Deus. Vamos orar. Deus, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo, prometido para que nos guiasse em toda a verdade, que o Teu Espírito, ó Pai, possa guiar a Tua igreja na verdade do Senhor, iluminando o nosso entendimento, dando-nos compreensão da verdade revelada pelo Senhor através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não sabemos quem escreveu o Salmo 42. Talvez um cantor do templo, um levita. O certo é que o próprio Salmo é um salmo didático dos filhos de Coré ou de Corá, em outras versões. Mas quem lê o Salmo vê a própria familiarização com que a pessoa que escreveu o Salmo teria com o templo, teria com a casa. Seja como for, este Salmo, num certo sentido, poderia ter sido escrito por qualquer um de nós. Poderia ter sido escrito por um desses levitas, ou de qualquer um que esteja em casa neste momento. Por quê? Primeiro porque este é o salmo escrito por alguém que ama a Deus. E nós amamos a Deus. Amém? Nós amamos a Deus. Também este salmo foi escrito por alguém que se debate com problemas e tristezas. Embora a gente ame a Deus, nós nos debatemos com problemas, com tristezas, com adversidades. Este salmo também nos ensina de que essa pessoa que escreveu foi alguém questionado pelos outros. As pessoas o questionavam: o teu Deus, aonde está? Veja, um salmo escrito por alguém que ama a Deus, que deseja a Deus, que anela por Deus. Mas foi um salmo escrito por alguém que se debatia com problemas, que enfrentava situações adversas. E por conta do seu amor e das situações adversas, ele era questionado pelas pessoas. Cadê Deus? Onde está o teu Deus? Mas por último, este salmo foi escrito por alguém que tinha esperança em Deus. Que tinha esperança e que aconselha a si mesmo, a sua alma, a esperar no Senhor. Aqui espere em Deus. Então, nesta noite e nesta adoração, nesse serviço a Deus, nós estudaremos, faremos análise e aprenderemos através da experiência da pessoa que escreveu este salmo, embora a gente não saiba quem tenha sido. Foi alguém que tinha amor por Deus, que enfrentava problemas, que era questionado diante do seu Deus, mas que esperava em Deus, apesar de todas as dificuldades. Então, a gente repete, esse salmo poderia ter sido escrito por qualquer um de nós. Veja os versículos 1 e 2, geralmente citados como passagem que expressa sede. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Geralmente esse versículo ele é citado para falar da ansiedade espiritual de um homem, de uma mulher por Deus. Tinha sede de Deus. Talvez alguns imaginem um crente feliz querendo conhecer mais de Deus. Talvez alguém olhe para o Salmo 42 e diga: não, essa é uma pessoa que está
bem na vida, que está tudo dando certo e por estar tudo maravilhosamente acontecendo como ela gostaria que acontecesse, ela está feliz. E por estar feliz, ela quer mais de Deus. Mas não é bem assim. A realidade não é esta. Aqui trata-se de uma pessoa que está em grande tristeza. Esse salmo está falando de alguém que está muito abatido. Esse salmo fala de alguém que está triste. Veja, quem lê o versículo 3 do Salmo, capítulo 42, vai ver o salmista dizendo no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. As minhas lágrimas são o meu alimento dia e noite. É uma linguagem forte. É uma linguagem figurada. O salmista faz uso desta linguagem forte e figurada para nos dizer, primeiro, que ele estava chorando muito. Os seus dias eram dias de choro, muito choro. Segundo, de que a sua tristeza era tanta que ele havia perdido a vontade de comer. Nestes dias, ele estava se alimentando de lágrimas, de choro, de angústia. Terceiro, a tristeza lhe persegue tanto que ele chega a fazer referência aí no versículo 3, que era dia e noite, ou seja, ele estava dormindo mal, chorando muito, havia perdido a vontade de comer, de alimentar-se e havia perdido o sono. É o que o salmista vai demonstrando no Salmo 42. É esse sofrimento que está causando secura em sua alma. É esse sofrimento que está lhe causando ou lhe provocando sede. Mas sede de quê? Sede de quê? Aí eu chamo a atenção dos que estão aqui no templo, dos músicos, dos levitas, dos irmãos que estão nos apoiando, os pastores, a você que está em casa acompanhando, que já compartilhou e outras pessoas estão também ouvindo este culto, esta mensagem, essa ministração, porque esse salmo tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Amamos a Deus. Embora amemos a Deus, nós nos debatemos com problemas e tristezas. E é em meio a esta pandemia de problemas e tristezas que as pessoas questionam aonde está Deus. Mas embora questionem o agir de Deus, nós temos esperança em Deus. Nós esperamos em Deus. O choro, a lágrima, a tristeza pode estar presente em nossa alma, em nosso coração, como estava no coração do homem, da pessoa que escreveu o Salmo 42. As minhas lágrimas são meu alimento. Ele fala de choro, ele fala de tristeza, ele fala da perda do sono, quando ele usa de forma figurada esse choro dia e noite. Então ele diz que o sofrimento, o choro, as lutas, causaram nele sede. Sede de quê? O que é que ele sonha para conseguir alívio? Alívio. O que é que ele sonha para conseguir refrigério? Será se ele busca prazeres? Será se ele busca mulheres, amigos, dinheiro, riqueza? Quando a gente olha para o Salmo 42, este homem que tem sede, ele tem sede de quê? Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos questionamentos, diante do choro, da angústia, da tristeza, da depressão, do que ele tem sede para saciar a secura, para resolver a secura de sua alma? Ele responde no Salmo 42. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia, sede de Deus. Ele está convencido, de acordo com o Salmo 42, de que só há algo
Só há uma pessoa de que assim como apenas a água poderia saciar a sede da coça daquele animal, apenas o Deus vivo poderia saciar a sede de sua alma, do seu coração. Apenas Deus poderia devolver a alegria íntima que ele havia desfrutado em outro tempo. Ele enfatiza que esse Deus ao qual ele tem sede não é um Deus inventado, não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau, não é um Deus humano, é o Deus vivo, aleluia, é o Deus pessoal. Ele tem sede de Deus, do Deus vivo. Está aí no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quantas vezes? Aí eu quero pedir, chamar a sua atenção. Você que está em casa, pai de família, mãe, crente, serva do Senhor. Quantas vezes, quando a gente sofre, a gente pensa, se essa pandemia passar, se o meu comércio vender mais, se aquilo acontecer, eu ficaria alegre e essa tristeza passaria. Às vezes a gente corre o risco de achar que, se as situações resolverem, nós seremos felizes, alegres de novo. Mas isso é pequenez de alma. De fato, se essas situações, e a gente deve orar para que elas se resolvam, com certeza vai provocar algum alívio no nosso coração e vai ajudar a eliminar algumas tristezas, alguns sentimentos que estão sendo gerados dentro de nós por conta disso tudo, mas nós podemos afirmar que são alívios temporários, superficiais. Não gera alívio de alma. Porque esse tipo de alívio só Deus pode dar. O alívio de alma, da alma, do coração, só Deus pode dar. Só Deus pode saciar a sede em pleno sofrimento. É isso que no Salmo 42, este homem está revelando. Ele está abatido, ele está triste, ele está passando por lutas, ele está sendo questionado. Ele está chorando, ele está depressivo, ele está com medo, ele está triste, está chorando, perdeu o sono. É uma depressão, é uma angústia em sua alma. Mas é em meio a tudo isso que ele tem sede. Porque ele sabe que só Deus pode refrigerar sua alma. Só Deus pode acalentar o seu coração, só Deus. O salmista está tão convencido de que apenas o Deus vivo pode resolver a sua tristeza, que ele quase se desespera, e ele usa a expressão no versículo 2, quando irei e me verei perante a face de Deus. A certeza, o anseio de que só Deus pode saciar, que gera no coração deste homem o desejo de ir e de estar perante a face do Deus vivo. O certo é que, à primeira vista, numa primeira leitura, a gente pensa tratar apenas de uma vontade de partir para o céu. Às vezes, quando nós estamos diante de problemas, de situações adversas, a gente escuta e vê pessoas desejando morrer, partir para o céu, para acabar com o sofrimento. Mas o Salmo 42... embora pareça o versículo 2 mostrar que ele está querendo ir para o céu e ver Deus pessoalmente, quando a gente lê todo o salmo, a gente vai perceber que o que está na mente do salmista não é necessariamente o anseio imediato de ir para o céu. Veja o que diz o versículo 4 do Salmo 42. Lembro-me destas coisas dentro de mim, e se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que parece estar na mente do salmista
e que é mais provável, é que ele está se referindo ao templo. Ele está se referindo ao templo. Por algum motivo, ele está impedido de ir ao templo adorar. E eu penso que essa palavra é muito propícia para nós neste momento. Porque assim como o salmista, por algum motivo, estava impedido de ir ao templo adorar, e esse impedimento de ir ao templo estava magoando, entristecendo, ferindo tremendamente. Este impedimento de ir ao templo, como em outro momento ele havia tido o privilégio de estar, estava machucando e ferindo este homem tremendamente. Para ele, a adoração dele de ir ao templo, o ato de ir ao templo, sacrificar, oferecer, ser aceito, ver irmãos, sentir, louvar, festejar com os outros, era algo especial, salutar para a sua alma. Esses meios de graça, esses instrumentos que Deus outrora usara para alegrar o seu coração, para fortalecer a sua fé, agora ele, o salmista, está impedido de ir ao templo, de ir em procissão, entre gritos de louvor, multidão em festa, celebrando, indo à casa de Deus. Ele agora está impedido disto. E ele sofre por isso. Eu quero aproveitar, então, o momento que nós vivemos, porque o momento, talvez, é quando a gente está vivendo mesmo o momento em que as aplicações se tornam mais reais na nossa vida. Porque muitos dos que estão em casa, impedidos de vir ao templo, tantos irmãos e irmãs, impedidos de vir adorar, de vir cantar, de soltar a voz, de alegrar, de sacrificar, de consagrar, de ofertar, de ser aceito por Deus em adoração, em louvor, de ver os irmãos, de abraçar, de confraternizar, de sentir algo especial enquanto louvam, de se emocionar, da alegria, do choro, de ouvir, de tocar. Nós estamos vivendo o que o salmista, ao escrever o Salmo 42, estava vivendo. Então, como é que você se sente, você que está em casa, de não poder participar das reuniões no templo por esse período? Que sentimentos tem nutrido na sua alma? Está satisfeito porque agora está tendo mais tempo nos domingos de assistir o Fantástico, o que mais? Os jornais, o não sei o que espetacular, né? E suas séries, e seus filmes, e tantas coisas. Será se alguns de nós têm visto isso como algo bom e está satisfeito, não está sentindo falta de nada aqui? Sua alma não sofre por isso. Ou por estar impedido ao templo, de vir ao templo, de aproveitar desses meios de graça, você se sente seco, saudoso dos irmãos, das músicas, das mensagens, daqueles momentos especiais, de uma pregação mais próxima, a gente olhando nos olhos. Será se você sente algo como o salmista estava sentindo, ou você está insensível? Ou isso ainda não mexe com você? Porque quando a gente olha para o Salmo 42, o sofrimento do salmista era tão grande, tão intenso, que não passava desapercebido pelos outros. Uma causa, um problema impedia de ele ir ao templo. Isso estava fazendo ele sofrer, isso o fazia chorar, fazia este homem passar a noite acordado.
porque ele estava impedido de ir ao lugar de adoração, de louvor, de sacrifício, de comunhão, de ouvir a palavra, de ser edificado. Isso foi gerando uma sede na sua alma. Ele tinha sede do Deus vivo. Essa sede do Deus vivo é expressa no Salmo 42 como a necessidade de ir ao templo, porque ele lembra de momentos especiais em que ele esteve lá, mas agora ele não estava indo mais. E o sofrimento do salmista era tão intenso, tão grande, que não passava desapercebido dos seus vizinhos, dos seus familiares. Todo mundo via a tristeza dele e perguntava em todo tempo: o teu Deus, onde está? Mas perguntava com que sentido? Para ajudá-lo ou para zombar dele? Se você ler os versículos 9 e 10 do Salmo 42, você vai ver o salmista falando: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim, ou por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão, veja, a opressão dos meus inimigos, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Então é sob esse contexto da ausência, do impedimento, do ir à casa de Deus, louvar, a multidão em festa, celebrando a Deus, que esse servo de Deus sofre. E o seu sofrimento é tão grande, tão intenso, que as pessoas percebem, mas lhe fazem a pergunta sobre Deus, não para ajudá-lo, não para animá-lo, mas para dele zombar. Quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Veja a repetição das palavras dizendo e dizendo, ou seja, insistiam, afrontavam, instigavam, a tal ponto que o coitado que escreveu o Salmo 42, perturbado, ele diz: esmigalham-se-me os ossos. São figuras de linguagem para falar da dor intensa, do sofrimento. Muitos de nós que estamos agora em casa, acompanhando esta palavra, suportamos pessoas que nos veem sofrendo e que debocham de nós. Cadê o teu Deus? Aonde está Deus? Observe que essa acusação, antes de tudo, é uma acusação a Deus. O teu Deus, onde está? Depois, indiretamente, ela é uma acusação a nós. Como você pode crer em um Deus que permite uma tragédia dessa a alguém que se diz filho dele? São os questionamentos que estão por trás dessas palavras: o teu Deus, onde está? Que bondade é essa? E o amor de Deus? Teu Deus onde está? E por trás uma insinuação maliciosa: você é tolo em crer e se dedicar a um Deus desse? Lutas, adversidades, problemas, situações, calúnias, eram as mais diversas que este homem enfrenta. Todas essas lutas, embora ele amasse a Deus, adorasse a Deus, servisse a Deus, este homem, ele é questionado na sua fé, na sua dedicação a Deus, no seu serviço a Deus. As pessoas zombam, insultam a sua fé. Ele está impedido de ir ao templo, de adorar, de louvar, de congregar, de estar com os outros. Isso o faz sofrer ainda mais, aumenta a sua sede, o seu desejo, porque ele sabe que não é o dinheiro, nem a vitória sobre os seus inimigos, nem a derrota deles, mas só Deus poderia de fato saciar a sua sede, alegrar a sua alma, satisfazer o seu coração. Os irmãos e irmãs que estão em casa, os que estão aqui, que participaram de nossa escola dominical, que estudaram conosco o ano passado, o livro do John Piper, estudamos sobre a plena satisfação em Deus.
a alegria em Deus, a satisfação em Deus. É isto que a gente encontra neste salmo. Ele é caluniado, ele é questionado, os seus ossos são esmigalhados, isso o abate, isso vai aumentando a sua tristeza, não apenas por estarem falando mal do seu Deus, mas também falando mal dele, zombando dele, de sua fé. Mas o pior mesmo é quando esse tipo de comentário termina arranhando a nossa fé. E aí é a preocupação. E é que eu quero falar bem perto de você. Porque essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Como é que estará a sua fé após essa pandemia? Você sabe, embora talvez alguns não reconheçam, mas o fato de não estar congregando está trazendo um grande prejuízo para a sua alma, para a sua vida. A gente não sobrevive de live. Isso aqui é algo secundário. Porque há princípios e valores do Evangelho que a gente só cumpre no dia a dia, que a gente só vive face a face. Amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, dar suporte. Isso, embora a gente tente fazer nesse período, por causa do isolamento, com nossas limitações, essa situação que nós estamos vivendo está, de alguma forma, ou corremos o risco de arranhar a nossa fé, de mexer com os nossos valores, com as nossas prioridades, de como cultuaremos e serviremos a Deus após tudo isso. Porque pior do que o mundo zombar, pior do que os cientistas desprezarem o ser de Deus, a pessoa de Deus e, consequentemente, a nossa fé, é que quando a gente olha para essa realidade do Salmo 42, é que esses comentários ou essa realidade arranhar, causar fissuras no nosso ser, na nossa fé, na nossa esperança, e nos tornarmos fracos, miseráveis. Não é à toa que o salmista sentia os olhos sendo esmigalhados dentro dele. Toma cuidado, porque os ossos, a fé, a esperança, em meio a tudo isso, pode ser esmigalhada. Veja o que diz o versículo 4 do Salmo 42. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Nesse processo, ele é levado a pensar em momentos alegres de adoração. Segunda parte do versículo 4 diz de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então esse homem, veja, meus irmãos, a construção deste salmo, esse homem está com sede, esse homem tem um anelo na sua alma, a sua alma está seca, o seu coração está seco, como diz o Salmo 63, como uma terra seca, exausta e sem água. O que fez a sua alma secar? As lutas, as tribulações, as dificuldades, dentre elas o impedimento de ir à casa de Deus, de congregar, de ouvir a palavra, de louvar, de adorar, de sacrificar. Isso o fez sofrer, porque em meio às lutas e aos sofrimentos da vida, dentre eles, este que nós também estamos passando, do isolamento, do impedimento e consequentemente da economia, do trabalho e de outras situações que estão gerando outros e outros problemas na nossa vida, este homem chorava e chorava, e chorava à noite, chorava dia, e não se alimentava mais, porque o seu alimento era o seu próprio choro, e não dormia mais, porque chorava dia e noite, e as pessoas zombavam da sua fé, zombavam do seu Deus, e toda essa zombaria e todo o contexto estava esmigalhando os seus ossos. Então, em algum momento, ele para pensar. E esse momento aqui nesta noite é um momento de você parar para pensar nos momentos alegres de adoração,
quando você vinha ao templo, quando você saía de casa e chamava a irmã, e vocês iam se juntando, de lá, vindo do Alto do Moura, vindo da Fundação Bradesco, e vindo da Vila Esperança, e do São José, e do Vivendas, e a gente ia saindo no horário e encontrava com alguns na estrada, aqueles que vinham caminhando, e então em uma procissão, a gente vinha ao templo em grande alegria. Aqui está um homem que vibrava, por isso no versículo 4 ele diz: eu lembro dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão aonde? A casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Quanta festa boa, quanta festa maravilhosa, quantas celebrações nós já tivemos especiais nesse lugar. Este homem era um homem que vibrava com as coisas de Deus, assim como também nós, em outros momentos, já vibramos, já celebramos, já pulamos, já dançamos neste lugar. E essa lembrança, o paradoxo é esse, é que o fazia sofrer ainda mais. Essa lembrança o fazia sofrer ainda mais. E passa a um diálogo, então, com a sua própria alma. Versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ao fazer duas perguntas a si mesmo, não significa obrigatoriamente que ele não sabe por que está triste. Ele faz as perguntas, são perguntas retóricas. Pode saber e pode não saber por que está triste. Às vezes ocorre com a gente também, ou não. A gente está triste, às vezes a gente sabe por que está triste. E às vezes a gente não sabe por que está triste. Esse homem está triste, a sua alma está abatida, está perturbada dentro dele. Ele poderia saber o motivo, poderia não saber. Mesmo que ele não saiba o motivo, ele também não está buscando saber. As perguntas são retóricas, são usadas como força de argumentação, para mostrar que qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a razão, não justifica ela estar triste. Não justifica ela estar triste. Não justifica ela estar tão abatida. Ou seja, pode até haver alguma coisa que explique a tristeza sua, mas não justifica. Pode até ser que você que está em casa dê razões para que você esteja triste. Razões que explicam a sua tristeza, mas não justificam. São estas perguntas do versículo 5 do Salmo 42 que nos fazem pensar sobre algumas realidades da nossa vida. Veja o versículo 5, a parte B, diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele argumenta consigo mesmo, para mostrar para si mesmo, que embora as suas razões expliquem o motivo de sua tristeza, elas não justificam. Não há motivo para desespero, por quê? Porque Ele, Deus, é o meu Deus. Versículo 5, a segunda parte: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Não há motivo para desespero, porque Ele tem um Deus em quem pode esperar. Não há motivo para desespero, porque você tem um Deus em quem esperar.
Ele argumenta consigo mesmo: porque estás abatido, ó minha alma, porque perturbas dentro de mim, qual a razão, sabendo ou não a razão. As suas perguntas têm como propósito mostrar para si mesmo que, embora haja razões e motivos, e embora essas razões e motivos expliquem, elas não justificam a tristeza. Ei, olha para cá. Em nome de Jesus. Nós temos um Deus em quem nós podemos esperar. Nós temos um Deus em quem nós podemos aguardar. Nós temos um Deus em quem nós confiamos. É isso que este homem, ao argumentar consigo mesmo, ele fala para si mesmo: não há motivo para o desespero. Sabe por que não há motivo para o desespero? Porque você tem um Deus em quem esperar. Desespero é falta de esperança. Nós não temos motivo para viver desesperados, porque nós temos alguém em quem podemos esperar. Segundo argumento é que esse Deus em quem nós podemos esperar, Ele é o Deus que nos auxilia, que nos ampara, que nos ajuda. Está implícito que esse amparo vem nos momentos certos, embora não nos livre do sofrimento, porque o servo de Deus está passando pelo sofrimento. A pandemia de sua época, que o impediu de ir ao templo e lhe trouxe o sofrimento de estar privado de certos bens, de certos privilégios, de certos prazeres que a vida temporária poderia lhe proporcionar. Esse homem está certo que, embora ele continue vivendo naquele deserto existencial, embora ele continue vivendo naquela situação espiritual, religiosa, social que ele está vivendo naquele momento, ele tem um Deus que lhe auxilia, que está com ele, mesmo no meio do sofrimento. E esse Deus é o Deus dele. Eu sei que não terei tempo, acho que já está na hora, não está? Vou terminar por aqui, concluindo aqui no versículo 5, quando diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, e Deus meu. Esse Deus é o Deus dele. Mas isso não é óbvio? É óbvio? Nem tanto. Quantas vezes nos acostumamos a falar de Deus, mas nos esquecemos que Ele é o nosso Deus. É o nosso Deus, é o nosso Pai, no sentido de dependermos totalmente dEle, de esperarmos totalmente nele, naquele que nos auxilia, naquele que nos ajuda. O sofrimento que o servo e a serva de Deus passa é provisório, pois ainda ele vai louvar a Deus novamente. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Qual a razão, qual o motivo, não justifica. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu, eu ainda o louvarei. Isso aponta para a realidade de que o que você está passando vai passar. É provisório. Ainda o louvarei. Pois ainda vai louvar a esse Deus novamente. Talvez se refira ao louvor no templo. Falamos do salmista no Salmo 42. Talvez ele se refira a essa realidade, quando ele tinha a alegria de ir ao templo louvar, e que este privilégio iria lhe ser devolvido, e ele voltaria a louvar a Deus no templo. Mas claro também que possa se referir ao íntimo. Pois é evidente que intimamente este homem estava em dificuldades de ter comunhão com Deus. E sem comunhão íntima, não adianta adoração externa. Por isso ele anela por um momento em que a sua própria alma seja restaurada, de poder louvá-lo. Quantos irmãos
daqui a pouco se preparam para vir para cá, concluindo uma última aplicação nessa simples frase: segredo de ouro para a gente superar ou enfrentar tristezas e sofrimentos internos. Eu quero concluir falando duas verdades. Não desesperarmos, pois podemos esperar em nosso Deus poderoso e bondoso, porque Ele nos ajuda. Vamos para cá, Cal? Não desesperarmos, porque podemos esperar nesse Deus poderoso que nos auxilia e nos ajuda. Não se desespere. Espere em Deus. Ele é a nossa esperança. Segundo lugar, ter convicção de que a crise é provisória. Ela vai passar. Ainda o louvaremos alegremente, o nosso Deus, aqui no templo. Estaremos numa grande festa aqui. Provavelmente faremos isso daqui a 3 meses, 4 meses, 1 ano, 5 anos, não sei. Mas se não for aqui, nós faremos isso na glória celestial. Nós faremos isso no encontro eterno com o nosso Deus gracioso e maravilhoso. Faremos isso. Louvaremos a Deus, porque Ele é o nosso Deus. É o nosso Senhor. É o Redentor de nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar vocês para a gente cantar aquela última música que a gente cantou. Nós só temos a Ele. É nele que nós nos alegramos. É nele que nos alegramos. Enquanto os irmãos e irmãs se aproximam, se achegam, o salmista diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma, versículo 6. Lembro-me, portanto, de ti. Ele sentia a alma batida, mas ele lembrava de Deus. Nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar, versículo 6. Assim como no versículo 5, ele começa falando do seu abatimento, mas logo procura mostrar para si mesmo que em Deus há saída, em Deus há alegria, em Deus há júbilo. Seja como for, ao fazer esse simples exercício, ele consegue elevar de maneira fantástica os seus pensamentos a Deus. Por isso, esta reunião nesta noite, essa hora que nós passamos aqui, que embora separados, nós nos juntamos aos pés da palavra, aos pés de Cristo, presente espiritualmente com a sua igreja, o Espírito de Deus movendo em nossos corações, para dizer para você que faz bem pensar em Deus, se voltar para Deus, não apenas nos feitos bíblicos, mas em momentos marcantes que você já teve com Ele, como diz o salmista: lembro-me de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon, nos outeiros de Mizar. Momentos especiais que nós já tivemos com o nosso Deus. Em momentos de frieza, poderá ser dolorido, mas com certeza é benéfico trazer à memória momentos especiais que você já teve com Deus, de entrega, de rendição, de adoração. Vamos cantar? Quantos irmãos cantam? A gente vai preparar para cantar e louvar a Deus com este cântico. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar,
conheço a verdade, ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aleluia.